agora, se a gente juntar tudo isso, o que a gente tem são esses nucleotídeos. Então, aqui estão os 4 nucleotídeos canônicos de ácido desoxirribonucleico. Por que chama desoxi mesmo? Porque no carbono 2 tem hidrogênio. Então, no ácido desoxirribonucleico, a gente encontra desoxiadenosina, desoxicitosina, desoxitimidina e guanosina e desoxicitosina, tá? No ácido ribonucleico, e é ribonucleico porque o açúcar é a ribose, não é a deoxirribose, no carbono 2 tem uma hidroxila. Então, aqui os nucleotídeos agora não são mais desoxi, eles são simplesmente adenosina, guanosina, uridina e citidina, tá? Então, eu falei para vocês que aqui no carbono 5 podem estar ligados 1, 2 ou 3 fosfatos, e isso dá a denominação de, no caso desse aqui, por exemplo, de adenosina, AMP, que é adenosina monofosfato, adenosina difosfato e adenosina trifosfato, dependendo do número de fosfatos que estão esterificados aqui no carbono 5. Tudo bem? Então, se vocês lerem alguma nomenclatura, DGMP, o que a gente está lendo? Desoxi, guanosina, monofosfato. Se a gente lê uma nomenclatura DGDP, a gente está lendo desoxi, guanosina, difosfato. E se a gente lê DGTP, analogamente, a gente está lendo desoxi, guanosina, trifosfato. Então, o que é importante lembrar? A base vai dar, a base que está ligada aqui nesse carbono 1 vai dar o nome do nucleotídeo, o número de fosfatos, AMP, ADP ou ATP, e se o açúcar é a desoxirribose ou a ribose. Se é a desoxirribose, vai ser D alguma coisa, se é a ribose, simplesmente não vai ser nada. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem a base, o nome do nucleosídeo e o nome do nucleotídeo. Qual que é a diferença entre nucleosídeo e nucleotídeo? O nucleosídeo não tem o fosfato, o nucleotídeo daí tem esterificado a 1, 2 ou 3 fosfatos. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham uma boa noção da carinha desses nucleotídeos, da estrutura química deles. Porque todas as propriedades dos ácidos nucleicos, elas vão ser resultado, elas dependem basicamente das interações que esses 4 componentes básicos vão fazer. Tá? Então, é muito importante a gente fixar muito a carinha da estrutura do nucleotídeo. Tá, então, essas são as unidades monoméricas, que eu falei para vocês que os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos são polímeros que se ligam por ligações fosfodiéster. Lembram quando a gente estava falando de proteínas? Que a gente falou que as proteínas são polímeros de aminoácidos que se ligam através de ligações peptídicas, que, por sinal, são ligações covalentes. Na prova tinha uma questão para vocês discutirem um pouquinho sobre as interações que mantêm as biomoléculas. Lembram disso? Lembram dessa questão? E uma coisa que eu notei é que muita gente confunde ligação covalente com ligação não covalente. E quando a gente dá um nome para alguma ligação em específico, por exemplo, ligação peptídica, dizer que é uma ligação peptídica não está me dizendo se é uma ligação covalente ou uma ligação não covalente. Então, é muito importante caracterizar a interação do ponto de vista se é uma ligação covalente ou não covalente. A ligação peptídica é uma ligação covalente. A ligação fosfodiéster, que é essa ligação que
liga os monômeros gerando o polímero, que é o ácido nucleico, também é uma ligação covalente. Em que um fosfato que está ligado ao carbono, aquele fosfato esterificado ao carbono 5, aqui, ele está ligado à hidroxila do carbono 3 da ribose. Tá? Essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. E essa ligação, no caso do RNA, essa ligação é facilmente hidrolisada em condições alcalinas. Tá? No caso do DNA, não. Então, olha aqui, isso aqui é uma fita de DNA, em que o açúcar é a desoxirribose. Tá? Isso aqui é uma fita de RNA, é um polímero de RNA, em que o açúcar é a ribose. Tem a hidroxila no carbono 2. E no caso do RNA, essa ligação ela é facilmente hidrolisada, ela é bastante suscetível ao ataque alcalino, porque essa hidroxila no carbono 2, quando atacada por hidroxila do meio, quebra a ligação fosfodiéster, gerando uma quebra na cadeia do RNA. Então, o RNA é muito mais sensível a condições alcalinas do que o DNA, exatamente porque o DNA não tem a hidroxila no carbono 2. Porque o DNA, o açúcar constituinte do DNA é a 2-desoxirribose. Tudo bem? Bom, e como é que essa ligação é formada? Essa ligação é formada pelo ataque nucleofílico da hidroxila do carbono 3 ao fosfato do nucleotídeo, ao fosfato alfa do nucleotídeo que vai ser adicionado. Então, numa cadeia de ácido nucleico, em que o novo nucleotídeo está sendo adicionado para aumentar o tamanho do polímero, a reação que acontece é que a hidroxila, o nucleófilo, é a hidroxila do carbono 3' que ataca o fosfato alfa do novo nucleotídeo. Lembra que eu falei para vocês que os nucleotídeos eles podem ter 1, 2 ou 3 fosfatos esterificados aqui? Então, o primeiro fosfato a gente chama de fosfato alfa, o segundo fosfato a gente chama de fosfato beta, e o terceiro fosfato a gente chama de fosfato gama. Para um ácido nucleico crescer, aumentar em um nucleotídeo, esse nucleotídeo que vai ser adicionado, ele tem que ser um nucleotídeo na forma de trifosfato. Não tem como incorporar, por exemplo, AMP, ou desoxiadenosina monofosfato. Tem que ser um nucleotídeo trifosfatado. E o que acontece é que a hidroxila do carbono 3 faz um ataque nucleofílico no fosfato alfa, liberando os dois outros fosfatos, o fosfato beta e gama, na forma de pirofosfato e gerando essa ligação fosfodiéster. Tá? Essa é a reação que gera a ligação fosfodiéster e que faz com que a cadeia do ácido nucleico cresça em mais um. Tá? Isso pode, sem dúvida, ser feito in vitro, pode ser feito através de reações sintéticas in vitro, mas em organismos, em sistemas biológicos, essa reação é sempre catalisada por uma enzima. Catalisada por enzimas que a gente chama de DNA polimerases, porque elas polimerizam, elas fazem aumentar o tamanho do polímero do ácido nucleico, e de forma análoga para RNA por RNA polimerases. E o que a reação em si, a química não muda, a reação é a mesma. O que essas enzimas fazem é que elas têm no sítio ativo delas aminoácidos que fazem interações com a fita que está crescendo, com a fita de DNA que está crescendo e com o novo nucleotídeo que está sendo incorporado e localizam, posicionam essas moléculas na posição correta para que a reação aconteça. Tá? Então, o sítio ativo de todas as DNA polimerases, basicamente, tem
uma conformação, e isso é muito daquela coisa que a gente discutiu quando a gente estava discutindo estrutura de proteínas, o sítio ativo tem aminoácidos que vão ter grupamentos R disponíveis para fazer interações tanto com a fita de DNA quanto com o novo nucleotídeo que vai ser incorporado, que vão posicionar esse novo nucleotídeo para que esse ataque nucleofílico aconteça de forma correta. Tudo bem? Então, essas enzimas são codificadas pelo próprio DNA. Essas enzimas são proteínas. Então, como eu falei lá no comecinho, todas as proteínas que a gente conhece, a sequência de aminoácidos da proteína é informação, né? Essa informação está codificada em algum ácido nucleico. E na maioria das vezes está codificada no DNA. No nosso próprio DNA. Então, o nosso próprio DNA, o meu genoma, carrega todas as informações necessárias para me fazer. E para me fazer, tem que fazer mais DNA. Porque cada vez que a célula duplica, a célula tem que replicar todo o DNA que a célula tem para fazer um outro igual, uma cópia igual, certo? Para fazer isso, eu preciso sintetizar DNA. Para sintetizar DNA, eu preciso de DNA polimerases. Então, todos os genomas de organismos celulares carregam genes que codificam DNA polimerases. Nem todos os vírus, por exemplo, carregam genes para fazer DNA polimerases. Por quê? Porque os vírus não replicam seus próprios DNAs. Eles usam o hospedeiro para replicar seu DNA. Então, eles usam a DNA polimerase do hospedeiro. Então, eles não precisam se preocupar em carregar genes de DNA polimerase. Mas todos os organismos celulares têm pelo menos, no mínimo, tem que ter uma DNA polimerase. A gente tem várias, a gente tem diferentes DNA polimerases para diferentes tipos de metabolismo de DNA, para diferentes situações. Então, a gente tem polimerases que a gente chama de replicativas, que são as que realmente replicam o DNA. A gente tem polimerases que estão envolvidas em reparo de DNA. E a gente tem polimerases que estão envolvidas em tolerância de lesão de DNA. Então, a gente expressa, pelo menos, acho que umas 15 DNA polimerases diferentes. Bom, então, é assim que a gente... essa é a constituição básica dos ácidos nucleicos e é assim que novos nucleotídeos são incorporados para gerar essa ligação fosfodiéster. Bom, mas qual que é a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos? Né? Como é que os ácidos nucleicos, que tipo de conformação que eles têm? Então, as primeiras informações, assim, as primeiras indicações de como é que era a estrutura de ácidos nucleicos, elas começaram a ser montadas muito a partir do trabalho de um pesquisador que chamava Chargaff, em que ele estudava a constituição química de DNAs, ele começou a medir a constituição de DNAs de diferentes espécies, em diferentes estados nutricionais, em diferentes tecidos, e ele começou a chegar a algumas conclusões, né? Então, primeiro, que o DNA de todas as espécies vivas era constituído das mesmas 4 bases nitrogenadas. Então, o Meissner já tinha mostrado lá no século anterior que essa substância nucleolina, que ele chamou, tinha base, fosfato e uma parte acídica. Então, ele mostrou que eram sempre as mesmas 4 bases. E ele mostrou que a composição das bases variava de uma espécie para outra. Então, o conteúdo de adenosina em seres humanos é completamente diferente do conteúdo de adenosina em E. coli. No entanto, dentro de uma mesma espécie, a variação na composição de bases era mínima. Ou seja, todos os humanos têm basicamente a mesma porcentagem de adenosina em relação às outras 3 bases. Além disso, a composição de bases nunca mudava, não muda com a idade, não muda com o estado nutricional, não muda
com mudanças ambientais, não muda de tecido para tecido, indicando que provavelmente era alguma coisa característica. E principalmente, o que ele encontrou, que foi o grande indicativo de que o DNA provavelmente tinha uma estrutura em que as bases formavam pares, é que independente da espécie, independente da composição relativa, o número de timinas era sempre igual ao de adeninas. E o número de guaninas era sempre igual ao de citosinas. Então, se em uma espécie você tinha um conteúdo de A de 30%, e na outra espécie você tinha um conteúdo de A de 70%, na espécie que você tinha 30% de A, você ia ter 30% de T. Na espécie que você tinha 70% de A, você ia ter o número igual de T's. Ou seja, sempre a quantidade relativa de A e T era igual e a quantidade relativa de C e G é igual. Então, essa foi a primeira grande indicação de que a estrutura, que o DNA tinha provavelmente alguma estrutura em que as bases formavam pares. Ou seja, A ia estar sempre pareado com T e G ia estar sempre pareado com C. Tudo bem? Só que até aí ninguém tinha muita ideia como é que era essa estrutura com pares de bases. Até que, no final dos anos 40, começo dos anos 50, as pessoas começaram a utilizar cristalografia de raio-x para estudar a estrutura de moléculas biológicas. E cristalografia de raio-x basicamente nada mais é do que um raio-x de uma molécula, né, de um cristal. Então, você cristaliza a molécula que você quer estudar, você incide um feixe de elétrons, esse feixe de elétrons que você está incidindo vai fazer interações eletrônicas, interações com os elétrons constituintes da molécula que você está estudando, e você tira um raio-x, uma fotinho dos elétrons que estão sendo difratados através dessas interações eletrônicas. E as primeiras pessoas que começaram a fazer esses estudos foram dois cristalógrafos da Universidade de Cambridge ou Oxford, não me lembro, que eram a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins, e eles começaram a fazer cristais de DNA e começaram a tirar fotos desses cristais, e eles encontravam fotografias desse tipo. E fotografias desse tipo, esse tipo de padrão de difração de raio-x é típico de moléculas que têm uma estrutura helicoidal, que têm uma estrutura em hélice. E daí, em 1953, exatamente no dia 25 de abril de 1953, ou seja, 60 anos, faz 60 anos que a gente conhece a estrutura do DNA, esse ano foi o aniversário, outros dois pesquisadores, que eram vizinhos de laboratório do Wilkins, que foram o James Watson e o Francis Crick, eles juntaram essas informações todas, eles juntaram aquelas fotos de difração de raio-x que a Franklin e o Wilkins estavam tirando, com as informações do Chargaff, que indicava que as bases formavam pares, e eles propuseram uma estrutura em dupla hélice para o DNA, que se conformava muito bem aos padrões de difração de raio-x, e eles publicaram isso na Nature, nesse volume de abril de 1953, e esse trabalho mudou a biologia, né? Então, em 2 páginas e meia, o trabalho começa aqui e termina aqui, em 2 páginas e meia, eles mudaram a biologia, juntando informações que, na verdade, eles, do ponto de vista experimental, eles fizeram pouco, eles modelaram eles juntaram essas informações. Então, eles propuseram a estrutura em dupla hélice do DNA, em que as bases estão localizadas, estão direcionadas para o lado de dentro da dupla hélice. O lado de fora é a cadeia de fosfato, de fosfato e carbono, formada pelas ligações fosfodiéster. Então, seria isso aqui ao lado
de fora para o ambiente, para o solvente, as bases posicionadas para o lado de dentro, com um período de torção da hélice de cerca de 36 angstroms, gerando o que eles chamavam de suco maior e gerando um outro suco que é chamado de suco menor. Então, essa estrutura em dupla hélice permitiu agora que a gente começasse a entender esses fenômenos, a gente começasse a estudar informação biológica, transmissão de informação biológica, agora do ponto de vista molecular. Tá? Então, não é à toa que essa descoberta, eles ganharam o prêmio Nobel por essa descoberta, os 3 mais o Maurice Wilkins, os 2 mais o Maurice Wilkins. Não é à toa que essa descoberta é tão celebrada até hoje, e até hoje a gente está fazendo festa de aniversário para a elucidação da estrutura do DNA. Bom, então, essa estrutura que o Watson e o Crick propuseram em 1953, ela tem algumas características físicas e ela é conhecida como forma B. É o DNA de forma B, que até recentemente era suposto de ser o único DNA que era encontrado em condições naturais, né? Que tem uma torção de hélice para a direita, com um diâmetro de cerca de 20 angstroms, que tem cerca de 10,5 pares de bases por torção, em que a distância entre os pares de bases é de cerca de 3,4 angstroms. O açúcar está numa conformação de C2 endo e as ligações as bases estão numa conformação anti em relação ao açúcar. Acontece que as bases, a ligação que liga a base ao açúcar é uma ligação simples e é uma ligação que pode girar. Então, em relação ao açúcar, as bases elas podem adquirir tanto uma conformação que a gente chama de conformação sim, quanto uma conformação que a gente chama de conformação anti. Além disso, o açúcar, lembra que eu mostrei para vocês ali atrás, que tanto o carbono 2, quanto o carbono 3, eles podem estar tanto para cima do plano quanto para baixo do plano dos outros carbonos. Então, a gente pode ter açúcares em conformação C2 endo para cima, C2 exo para baixo e mesma coisa para o C3. C3 endo, C3 exo para baixo. O fato de que tanto o açúcar quanto a base podem adquirir essas diferentes conformações faz com que possam existir estruturas de DNA com conformações diferentes. Então, o DNA pode adquirir, na verdade, 3 conformações tridimensionais distintas, que são resultado dessas características. Então, a conformação que o Watson e o Crick determinaram é dessa forma B, que tem certas características. Agora, em solução, o DNA pode adquirir, dependendo da composição, basicamente, pode adquirir também e das condições do solvente, pode adquirir uma conformação que a gente chama de conformação A, que também a torção da hélice também é para a direita, só que é uma conformação um pouquinho mais achatada. Por causa disso, o diâmetro é maior, é de 25 angstroms, o número de pares de bases por rotação é praticamente igual, é 11. Acontece que a distância entre pares de bases é menor. Então, enquanto numa conformação B é de cerca de 3,4 angstroms, numa conformação A é de cerca de 2,6 angstroms. Nesse caso, o açúcar está numa conformação C3 endo e a ligação glicosídica também está anti. E tem uma outra conformação, que é chamada de conformação Z, que essa é mais esticada e que essa é diferente porque a hélice está torcendo para o lado esquerdo, tá? A hélice torce para o lado esquerdo, o diâmetro, como ela é mais esticada, o diâmetro é menor, é de cerca de 18 angstroms, tem cerca de 12 pares de bases por torção e a distância entre os pares de bases também é um pouquinho maior, é 3,7 angstroms.
No caso da conformação Z, o carbono 2 é 2 endoplasmimidinas e é 3 endoplasmurinas. E as pirimidinas estão em conformação anti, mas as purinas estão em conformação sim. Tá? Então, é a combinação dessas características que faz com que o Z-DNA tenha uma conformação tridimensional diferente. Até recentemente, as pessoas acreditavam que em organismos vivos, a gente só encontrava DNA B, na conformação B. Hoje já tem algumas evidências experimentais que algumas regiões dos genomas podem adquirir conformações diferentes, ou Z ou A DNA. Isso, nesse momento, para a gente, pode não ter nenhuma implicação, mas para frente, quando a gente for estudar, por exemplo, como é que as proteínas interagem com o DNA, como é que as proteínas leem informação do DNA, como é que o DNA é replicado, como é que o DNA é reparado, alterações na conformação tridimensional podem ter implicações importantes.